Pessoal, nesse vídeo de hoje eu queria responder um certo questionamento de muitos e meus também acerca dos apócrifos e acerca da inspiracionalidade de alguns livros, que eu considero pelo menos canônicos, assim como as escrituras, a saber, a Bíblia Sagrada, tá? E também eu quero aproveitar isso para responder um comentário junto com vocês aqui, tá? De um irmão que falou ontem comigo sobre um shorts acerca dos livros apócrifos, aqueles vídeos curtos que eu falei recomendando a leitura dos apócrifos, e ele aqui me bombardeou com algumas perguntas, com algumas dúvidas, inclusive que eu tinha, e um consenso que nem todos conseguem chegar acerca desses livros. Eu vou explicar hoje didaticamente, sendo bem direto para vocês, e espero que vocês fiquem até o final acerca do porquê eu aceito os livros apócrifos e porque eu acredito que todo mundo deveria lê-los também e entendê-los, boa parte deles, pelo menos, enquanto palavra de Deus, inspiradas pelo Criador e Eterno Yahweh Tsevaot. Já de início se inscreva no canal, já dê o like do vídeo, e se você chegou aqui pela primeira vez, meu nome é Adriel de Assis, seja muito bem-vindo ao meu canal Observatório ADR, tá bom? Então assim, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar resumidamente para vocês o que são livros apócrifos, para quem não sabe. Os apócrifos, como o nome obviamente vem do grego, ele não é um nome usado aí geralmente, eu quero ler um livro apócrifo, esse objeto aqui é um apócrifo. As pessoas não dizem isso, porque é um termo específico para a teologia, para identificar textos que não estão hoje na Sagrada Escritura. Sendo que a própria Bíblia, ela, pessoal, antes de ser um livro fechado, assim bonitinho, com zíper e tudo, ela era formada por livros separados, manuscritos, rolos em estantes assim parecida com a minha, em que teve que se passar por uma leitura, uma análise, uma aprovação, digamos assim, de certos estudiosos. Vou pegar aqui, o B caiu. Então, esses estudiosos determinaram o que deveria ser sagrado ou não. Ou seja, a gente entende que antes desses livros eles serem constituídos enquanto escritura, eles eram apócrifos. Porque o termo grego apócrifos quer dizer escondidos. Entende? Então, nem todo mundo podia ler esses livros. Apenas quem tinha a informação e o conhecimento necessário para entendê-los. Que eram, boa parte, de povos de língua grega. Porque os livros do Novo Testamento foram textos lidos em grego no início do cristianismo. Então, os livros que constituem a Bíblia hoje, tanto o Antigo Testamento quanto Novo Testamento, eram textos que eram escritos em línguas diferentes, escritos em tempos diferentes, que são os livros da Bíblia, que eu estou falando. E esses livros, eles estavam separados, não juntos, antes de a Bíblia ser formada. Então, eles eram livros escondidos, eles eram livros que não estavam para todo mundo ler. Então, eles eram livros apócrifos, escondidos, livros secretos, ocultos. Tá? Então, o termo grego significa exatamente isso, tá bom? Apó, fora de, krifos, escritos, escritos para fora, escritos que estão fora, escondidos, são separados, que são exceção à regra. Então, esses livros que são exceção à regra, a Bíblia reconhece alguns. A Bíblia, se você tiver uma católica em casa, você vai ver que tem alguns livros que não estão na Bíblia evangélica ou protestante, que é Tobias, Baruque, Macabeus, Sabedoria, Judite e Eclesiástico, fora alguns acréscimos em Esté e Daniel. Eu tenho aqui a Bíblia Teb, aqui comigo, essa Bíblia azul, que eu estou com o dedo aqui em cima, que ela tem os livros também da Igreja Ortodoxa Grega, que não consta na Bíblia Católica, que é o caso da Ave Maria, essa aqui, essa preta que está aqui. Então, as Bíblias católicas, elas contêm 7 a mais no Antigo Testamento do que as protestantes, e a Teb contém 6 a mais que as católicas. Então, se a gente for comparar a ortodoxa, que é a Teb, a Bíblia grega ortodoxa, com a Bíblia protestante, ela tem cerca de 13 textos a mais do que a Bíblia protestante, a Bíblia ortodoxa. Tá? A católica, 7 a mais. Perceberam isso? Esses apócrifos são os principais, mas já vou falar de mais apócrifos aqui, mas vou correr um pouco aqui com vocês, lendo já os comentários, para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso, tá bom? Vocês já entenderam a questão do contexto, então vamos lá. O comentário do indivíduo, ele se chama
Isler Soares, né? Forte abraço aí, meu irmão, para você, tá? Isler Soares. E ele diz assim: quais livros inspirados são esses que eu menciono no vídeo, no Shorts? Aí eu digo o seguinte, que aqueles que concordam entre si sobre o amor de Deus registrado na Bíblia. Eu respondi isso para ele. Todos aqueles que testificam nas Escrituras, sobretudo sobre o amor de Cristo, o que está no Novo Testamento, é o que a gente tem que se embasar, tá? Para conseguir daí tirar a lição dos textos apócrifos que não estão na Bíblia, mas que confirmam o que a Bíblia fala, que atestam do amor de Jesus Cristo, do amor de Yeshua. Então, ele respondeu assim, nomes, perguntando quais são os nomes desses livros. Só que como no meu canal eu fomento as pessoas a estudarem, a buscarem e a terem conhecimento de causa das coisas, eu respondi o seguinte: estude concílios da igreja e listas de livros judaicos e cristãos. E aconselho ler também os apócrifos e epígrafos da Bíblia. E tem em PDF. Eu não sei o conhecimento até onde esse irmão Isler Soares ele tem, mas o que eu abordei aqui na minha resposta foi que quando você estuda concílios e listas, você percebe que a lista que um indivíduo ele tem, um pai da igreja, um estudioso antigo, que tinha acesso a esses livros que antes de ser Bíblia, que não era Bíblia Sagrada ainda, eles acreditavam que tudo aquilo que deveria ser como sagrado era aquilo que eles consideravam para si. Você vai ver Atanásio considerando alguns livros e rejeitando outros. Você vai ver, por exemplo, Papias, você vai ver Policarpo, você vai ver Irineu, estudiosos da Bíblia que vão aceitar alguns livros e vão rejeitar outros. Alguns no sentido como herege, como é o caso de Orígenes, que rejeitava alguns livros do Antigo Testamento e aceitava todos do Novo. Havia outros que rejeitavam o livro de Apocalipse, Tiago. Então nunca existiu um consenso histórico sobre os livros apócrifos. Então, que a gente estude e perceba que até os livros que estão na Bíblia foram ameaçados de sair da Bíblia. Eu vou já falar sobre isso. E o que está escrito aqui, no outro comentário que ele fez foi: e quem me garante a inspiração desses textos? Aí eu pergunto de volta, só que eu não perguntei aqui nos comentários, mas eu pergunto de volta. Quem garante para você, exceto o Espírito Santo, que a Bíblia é inspirada? Porque eu tive que ter essa confirmação do Espírito. Eu tive que entender e praticar na minha vida a Bíblia para eu entender que ela é a verdade. Porque, como eu já disse, ela teve um critério de análise e de aprofundamento para ser sagrada, igual os textos apócrifos. O mesmo argumento que usam para aprovar a Bíblia como sagrada é o mesmo argumento que usam para tirar as escrituras apócrifas como sagradas. Então, eu disse assim para ele: essa pergunta é algo pessoal. Não sou ninguém para dizer o que é ou não inspirado. Não sou ninguém. Assim como ninguém é qualificado para dizer o que o Criador inspirou ou não. O que já quebra os critérios da igreja protestante e estudiosos dos concílios de Nicéia, concílios, enfim. A parte, concílio de Jâmnia, sínodo de Hipona, que foram concílios e reuniões que determinaram a Bíblia, como a gente conhece hoje, né? Tanto católica como protestante também. Aí está escrito assim, que tudo depende, eu coloquei assim, tudo depende da sua experiência. Nenhum estudo das Escrituras vai além daquilo que o Senhor fala com você através dela. Não existe achismo, mas fé. Então, eu tenho certeza de que os livros que eu considero apócrifos que estão na Bíblia são inspirados, porque é um testemunho de fé que eu tenho. Agora, se você não tem um testemunho de fé, você é livre para dizer se aquele texto ali não lhe edifica ou não. Só a Bíblia. Você tem a liberdade. Respeito isso, eu respeito. Mas não concordo. Então, eu comentei o seguinte, esse rapaz comentou assim: não é prudente criar dúvidas em leigos e não os orientá-los claramente depois. Foi justamente essa parte aqui desse comentário que me fez, vou até curtir aqui o comentário dele, porque foi isso que fez eu fazer esse vídeo nesse momento, explicar isso para vocês. Aí ele coloca assim, que eu já li a maioria dos apócrifos espúrios e pseudepígrafos e já consultei, isso o próprio Isler está dizendo, tá? Que ele está dizendo que já leu a maioria dos apócrifos e pseudepígrafos e já consultou a história dos conteúdos deles. Claramente, ele afirma aqui que a inspiração de 1 Macabeus, grego, de Enoque, etíope, que ele ainda está lendo, e os outros demais, são bons livros aconselhadores, ou seja, são livros que são bons para conselhos, registros históricos ou tentativa de explicar silêncios
textuais da Bíblia, ou seja, em partes que a Bíblia não explica totalmente alguma coisa, esses livros eles são bons para explicar, mas não são sagrados. E não são tidos como escritura. Ele bota aqui, mas escrituras sagradas não, ele coloca aqui. Então, assim, a resposta que eu tenho para você é o seguinte: em primeiro lugar, eu respeito você pelo seu pensamento, se você estiver vendo esse vídeo, e respeito os demais que estão aqui nesse vídeo, que me acompanham aqui no meu canal, que gostam dos meus vídeos, mas que sabem que eu penso dessa forma, diferente desse rapaz aqui, mas eu estou respondendo humildemente e sendo sincero, que eu já pensei assim, por isso que eu respeito. E querendo ou não, o objetivo da gente é o mesmo, é divulgar a palavra do Senhor, da forma que nós entendemos como sendo o caminho pelo qual a gente tem que se basar para seguir o que Cristo nos alertou, o que Cristo veio nos falar, porque Jesus ele não veio dizer nada novo para a gente. A ideia dele em transmitir aqueles assuntos que ele transmitiu, seus ensinamentos, a sua mensagem, não era nova. Apenas ele destravou o que estava mortalizado pela lei, pela religiosidade no coração de muitas pessoas. O orgulho e os pecados que Cristo ele condenou no Sermão da Montanha, sobretudo, são os que cegam a humanidade acerca da mensagem cristã, que sempre esteve na lei, mas as pessoas nunca entenderam dessa forma. Então, é esse critério, de forma, eu acredito, não tão singular, mas muito pluralista, que foi tida para avaliar o que deve ser sagrado ou não sagrado. Então, eu queria mostrar para vocês evidências acadêmicas, não tirar só da minha cabeça aqui. Eu tenho a Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos, adquiri essa semana. É uma Bíblia interessante, tá? E aqui no final dela tem alguns auxílios de estudos que diz assim, os livros apócrifos do Antigo Testamento, né? Porque ela tem comentários também apologéticos protestantes, é uma Bíblia protestante, tá? Essa aqui, de estudo protestante, e ela fala sobre os livros apócrifos. Resumidamente, eu vou mostrar para vocês o seguinte, que aqui eles dão um quadro comparando a posição católica sobre o cânon bíblico, ou seja, pela lista de livros que foram escolhidos para estar na Bíblia, em relação à posição católica e posição protestante. Então, o cânon, que é a lista dos livros inspirados, aqui está a comparação dos critérios que a Igreja Católica usou e a protestante ela usou. Tá? Eu vou compartilhar a imagem aqui com vocês na tela para vocês darem uma olhada. Mas, o que é que aqui está escrito? Que a Igreja protestante ela descobre o cânon, enquanto a Igreja determina o cânon, a Igreja Católica. A Igreja é a mãe do cânon, a Igreja Católica, enquanto a protestante é a Igreja filha do cânon. Vocês estão vendo aqui que esses argumentos eles são argumentos inicialmente humanos, porque eles escolheram essa lista. Foram eles que determinaram isso. Ah, Adriel, mas como é que você tem a autoridade de dizer que não foi inspiração do Espírito Santo que esses livros eles fossem colocados aqui na Bíblia? Que autoridade você tem, Adriel? Que autoridade eu tenho? Que autoridade a história tem? E aí está escrito aqui o seguinte. Após ele dizer, né, os motivos pelo que a Bíblia ela está diferente em ambas as confissões religiosas, seja católica ou evangélica, protestante, eles vão dizer o seguinte, porque não podemos aceitar os livros apócrifos do Antigo Testamento. Então essa tabelinha aqui, que eu estou com o meu dedo aqui em cima, não sei se dá para vocês verem, vai explicar os parâmetros, as características, as definições, né, conceitos, melhor dizendo, do porquê não podemos aceitar os livros apócrifos do Antigo Testamento, entre outros aí. Ele só menciona os 7 a mais, não menciona os outros ortodoxos e tal. E isso é uma coisa que eu acredito que deveria estar em todas as Bíblias, né? De estudos sérias, elas deveriam conter esses livros, mas é um processo lento e só a Tébia que temos hoje em português, com esses 6 escritos a mais dos católicos. Mas é o que aqui diz aqui. Primeira coisa, não podemos aceitar os livros apócrifos do Antigo Testamento porque a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos. Esse primeiro ponto já tem um problema. Porque os próprios judeus, a comunidade judaica, que não aceitou esses livros, eles eram formados por um grupo chamado fariseus, que instituía rabinos e professores e mestres no tempo de Cristo, no tempo de Jesus, que rejeitavam tudo aquilo que eles diziam que não era sagrado. E eles mesmos rejeitaram Jesus. Que autoridade eles têm? Senão o cristianismo, a igreja, enquanto nós, pessoas cristãs, que aceitamos a mensagem do Messias, para determinar o que é e o que não é.
inspirado. É nós que temos esse direito, não os judeus que rejeitaram e crucificaram a Cristo. Nós aceitamos a sua ressurreição, e os judeus não. Inclusive eles mentiram, está na Bíblia, está documentado lá em Mateus, que eles reverteram a história da ressurreição para enganar os judeus daquela época, dizendo que ele havia sido raptado à noite pelos discípulos. Isso está na Bíblia. Esses judeus que determinam o cânon, para vocês que são protestantes, eu exorto vocês a pensarem um pouco sobre isso. É o meu argumento. Porque não foram, segundo ponto, aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento. Isso aqui é uma mentira. E eu já vou ler para vocês aqui. Que isso não é verdade. Existem problemas muito grandes na Bíblia que você tem textos, por exemplo, em Reis, de um espírito de mentira que foi posto na boca dos profetas. Você tem, por exemplo, textos como um profeta que ele negou dar comida para um falso profeta e por isso ele foi penalizado. Ou melhor, ele aceitou comer do falso profeta que disse que era um profeta de Deus e foi penalizado por isso. Um leão foi e matou ele. Então você tem textos assim de um Deus que você olha, nossa, que Deus injusto, mandando matar, enquanto Jesus diz o novo para dar outra face. Então existem contradições paradoxais na Bíblia em que a gente enfrenta problemas, e a Bíblia enfrentou problemas, sim, até nesses concílios aqui de aprovação de cânones. Você tem Oséias, que foi um profeta que o próprio Criador mandou ele adulterar. Ele tem uma prostituta que ela deitava com vários homens. Isso, na visão paulina, é uma prostituição, você deitando com vários homens. Perdão, é um ato de adultério, você deitar com várias mulheres. Você está adulterando contra si mesmo e contra a carne do seu próximo, a saber, a meretriz, a prostituta. Então, foi um problema, isso foi um problema. A própria Bíblia tem problemas, mas muitos foram aceitos. Enquanto tem livros que não tem tantos problemas assim, por mínimo detalhes, a igreja, para refutar os católicos, preferiram retirar, ao invés de estudar aquele texto e tê-lo como sagrado. Entendem aí a conveniência? A conveniência que se teve no período da Reforma Protestante não aceitar esses livros? Outra coisa. Terceiro ponto. Porque a maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou sua canonicidade. Rejeitou a sua autoridade espiritual de edificação desses livros que não são os 66 que estão na Bíblia reformada. Quarto ponto. Porque nenhum concílio da igreja os considerou canônicos, o que aconteceu somente no final do século IV. Então veja, foi tanta discussão para determinar que esses livros tinham que ser tirados. Se o Espírito Santo estivesse na igreja, irmãos, eles tinham permitido que somente essa igreja aqui, a igreja já institucionalizada por Constantino, essa igreja aqui só tem autoridade para determinar que o cânon é não sagrado se o Espírito Santo tivesse permitido que somente os livros que estão na Bíblia protestante, nessa Bíblia aqui, fora os apócrifos, fossem lidos e chegassem até nós. Mas a realidade é que outros livros também foram descobertos e postos em evidência para serem analisados e foram retirados, descartados. Eu vejo o Espírito Santo mais na preservação da história do que em argumentos de homens que se acham religiosos. Que por serem religiosos se acham os bambambãs do espiritualismo cristão. Então esse é o problema. Outra coisa, porque eu já li esse ponto, porque Jerônimo, o grande especialista bíblico, que era católico, engraçado os protestantes usarem a conveniência de mencionar Jerônimo, que não era protestante, era católico, bíblico, para traduzir o tradutor da Vulgata, que rejeitou os livros apócrifos. Então assim, porque Jerônimo, o grande especialista bíblico, o tradutor da Vulgata, rejeitou os livros apócrifos. Esse aqui já é o quinto motivo pelo qual não podemos aceitar os livros apócrifos. Isso não é motivo. Não é motivo. Essa Bíblia aqui, ela usa esse motivo de má fé, porque Jerônimo, ele não era protestante. Ele foi, inclusive, pelo que ele ouviu dos judeus que rejeitaram a Cristo e rejeitaram os textos deuterocanônicos. Porque não tinha em grego, não tinha em hebraico, que diga, só tinha em grego os deuterocanônicos, os 7 a mais. Só porque tinha em grego, Deus não pode comunicar o grego, sua vontade, sua palavra para os judeus. Então, Jerônimo aceita isso de bom grado.
ele sabendo que o Novo Testamento estava em grego. Então o Novo Testamento é usado para transmitir a vontade de Deus, a mensagem de Cristo em grego, mas os judeus super inspirados pelo Espírito Santo, que rejeitaram a Jesus, mais uma vez, repito, é que tem autoridade para determinar que o hebraico é que é a língua que Deus tem que transmitir a sua mensagem. Por que o grego está no Novo Testamento? O que é que o Novo Testamento está fazendo aí? Então, assim, porque muitos estudiosos católicos romanos, ainda durante a Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Então, assim, ainda durante a Reforma, eles rejeitaram os livros apócrifos. Esses comentários aqui são só protestantes, porque os próprios católicos dizem que isso aqui não é verdade. Existem historiadores católicos que dizem uma coisa sobre os 7 deuterocanônicos, e existem protestantes que dizem outra coisa. Então, a própria história, os historiadores dessas igrejas, eles debatem entre si nesse assunto. Uns dizem, só foi determinado no Concílio de Trento, em 1546. Já os católicos dizem que não. Esses livros foram canonizados pela segunda vez, mas eles já eram tidos como sagrados antes disso. E eles reconhecem, os católicos, que os apóstolos usavam esses livros originais em grego, porque não foi mantido eles em hebraico por conta de cismas que a igreja teve, processos que levaram esses pergaminhos a serem perdidos, mas muitos deles foram encontrados em hebraico nas cavernas de Qumran, lá na década de 60, mais ou menos, né, onde teve a escavação. Não me recordo bem, posso estar enganado. Mas foi esse movimento, esse momento aí de grande repercussão arqueológica, que as evidências foram encontradas nas cavernas de Qumran, de apócrifos que não estavam na Bíblia, e que esses judeus que eram afastados da comunidade judaica, que se dedicavam à lei verdadeira e criam a palavra exatamente como ela estava transmitida durante os séculos, é que escreveram e recitaram esses textos. O livro de Tobias, que é o livro que eu mais gosto, tem 4 volumes. Só ele tem 4 volumes. 3 em hebraico e 1 em aramaico. Então como é que não existe textos hebraicos e aramaicos dos apócrifos, dos deuterocanônicos? Existe sim. Existe. Mas só porque na Septuaginta grega é que contém esses livros aqui para consulta dos originais, catalogado, bonitinho pela sociedade bíblica e tal, é que os protestantes têm dificuldade, e esses estudiosos têm dificuldade de aceitar o deuterocanônico como inspirados, mas aceitam o Novo Testamento, que está em grego. Mas rejeitam os deuterocanônicos só porque estão em grego. Entende o problema? Então, o argumento que eles usam para canonizar alguns livros é o mesmo argumento que eles usam para desfavorecer a canonicidade desses livros deuterocanônicos. O que não faz o menor sentido. Faz sentido o que eu estou querendo dizer para vocês? Então, esse debate ele não chega em lugar nenhum. Essa conversa aqui é só um vídeo explicativo do meu posicionamento acerca disso. Tá? E, por último, o último motivo por que não podemos aceitar, a Bíblia coloca assim: porque nenhuma igreja ortodoxa grega, anglicana ou protestante até o presente data reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos, no sentido integral dessas palavras. Percebe aqui, irmãos, o argumento humano? Novamente, é só argumento humano aqui. Tá? Todos os 7 argumentos aqui utilizados são argumentos totalmente humanos. São todos argumentos humanos que eles usam aqui. Cadê o Espírito Santo? Nenhuma vez foi mencionado o Espírito Santo aqui. Então, o que pais da igreja, o que igrejas em reuniões que tinham muita discussão nessas igrejas, tinham pessoas que saíam machucadas, tem pessoas que se debruçavam assim para poder discutir, tinha brigas que precisavam ser apartadas por autoridades nesses concílios. Não foram pacíficos que se deram, foram séculos de briga para determinar esse lista aqui de livros. Onde está o Espírito Santo nisso aqui? Na escolha desses livros é que eu me refiro. Não no conteúdo que eles falam. O que a Bíblia fala, a Bíblia liberta. Coloca a Bíblia dentro de um presídio para você ver o que acontece. A Bíblia num presídio, ela faz um grande efeito na vida de um presidiário, na vida de alguém que quer mudar de vida. Quer mudar de vida? Não tem livro melhor do que a Bíblia.
Não existe texto mais edificante que a Bíblia. Mas do ponto de vista cristológico, esses livros aqui, muitos deles não apresentam as contradições errôneas que os protestantes eles afirmam que existem. Existem alguns que sim, igual os livros da sua Bíblia, como eu já citei aqui alguns. Né? O caso de Osés, que casou com a prostituta, com a meretriz, o espírito de mentira que entrou na boca dos profetas, em 2 Reis 22, no caso de 1 Reis 22, você tem lá aquele exemplo que eu dei do profeta, né, que foi morto por um leão só por cumprir a palavra de Deus. É como se Deus consentisse com aquilo, o diabo que acabou com a vida do pobre do Jó. Então você tem problemas, sim, no Antigo Testamento da Bíblia. E no Novo Testamento também existem algumas coisas que Cristo não fala que Paulo fala. Só que ele fala para a época dele. Então ele tem que dosar e peneirar as coisas para poder não ter erros. Mas na hora de ser os apócrifos que estão em jogo, que estão em análise, postos na mesa em questão, eles não existem filtro. Não existe uma checagem dos originais. Não existe uma checagem dos originais. Existe somente o desprezo por materiais de estudo que favorecem os apócrifos para somente o ego protestante ser elevado na Bíblia Sagrada. Então a Bíblia ela é inspirada por Deus, mas a lista dela foi claramente uma intervenção humana para tirar a glória total divina, para colocar a glória também nos homens. Então, essa é a minha conclusão. E essa Bíblia aqui, ela ainda coloca assim, ó. Ela ainda diz assim: em virtude desses fatos importantíssimos, meramente humanos, mas tudo bem, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como palavra de Deus, e muito menos citem esses livros para apoiar qualquer doutrina cristã. Com efeito, quando examinamos segundo os critérios elevados de canonicidade estabelecidos por homens, verificamos que os livros apócrifos não são proféticos e não detêm a autoridade de Deus. É aqui em que os próprios apócrifos testemunham contra essa afirmação de que eles não são proféticos e não detêm a autoridade de Deus. Sabe por quê, irmão? Vou mostrar para você. Aqui na Bíblia NT Legal, eu vou ler na NT Legal, eu poderia ter lido até nessa versão aqui. Eu vou ler alguns versículos, eu poderia ter lido nessa versão aqui, mas eu não vou ler nessa versão porque ela é um pouco complicada. Os apócrifos aqui tem uma versão muito difícil, tá? Eu vou ler na NTLH, nessa biblinha aqui minha, que ela é católica também, da editora Paulus, e vou abrir para vocês alguns versículos para vocês compararem com o restante da Bíblia, para vocês terem certeza. Realmente esses livros não têm mensagem profética alguma? Vamos ver aqui. Eu tenho, por exemplo, aqui o livro de Tobias, no capítulo 12, no versículo 6, ele diz o seguinte. Acompanhe comigo essa leitura. Aí Rafael chamou os dois de lado e falou com eles em particular. E ele disse: louvem a Deus na presença de todos. Contem todas as suas coisas boas que Deus fez por vocês, a fim de que todos agradeçam a Deus e louvem o seu nome. Honrem a Deus e digam a todos os que ele tem feito. Nunca deixem de louvá-lo. Onde é que não está mostrando a autoridade de Deus aqui, meu irmão? Onde é? Me diga isso. Outra coisa, outro fato. Ainda no livro de Tobias, no capítulo 4, versículo 15 da minha versão, diz o seguinte: não façam aos outros o que você não quer que eles façam a você. Isso, irmãos, está ligado diretamente a Mateus 7,12 e Lucas 6,31. Um livro que foi escrito 200 anos antes de Cristo nascer e afirmar o que Mateus 7,12 e Lucas 6,31 está dizendo. Esse livro não é inspirado. Eu quero terminar esse vídeo em mais 1 minuto. E é só isso que eu preciso para convencer você a estudar esses livros e abrir sua mente acerca do que ele fala. Esqueça tudo o que te disseram. Leia do zero. Foi o que eu fiz. Peça discernimento do alto ao Senhor e compare com o Novo Testamento. Usa o mesmo parâmetro que foi utilizado para canonizar os livros da Igreja Protestante e da Igreja Católica. Use os mesmos parâmetros, que é confirmar o que está no Antigo, que está também no Novo. Que há uma semelhança entre o que um diz e o que o outro diz.
usando sobretudo como base os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se está escrito nesses livros, nesses evangelhos, o que também está fomentado nos apócrifos, é porque ele é digno de inspiração. Aqui, ó, no livro da Sabedoria de Salomão, é dito o seguinte, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 4, diz assim: mas a alma dos bons está nas mãos de Deus, e eles não sofrerão nenhum castigo. Todos imaginam que os bons estão mortos, pensam que a morte deles é uma desgraça, e que sua separação de nós é uma calamidade, mas a verdade é que eles estão em paz. Todos pensam que eles estão sendo castigados, mas eles têm a firme esperança de serem imortais. O que é que Apocalipse diz? Apocalipse 12. Fala da ressurreição dos ímpios e dos justos para um julgamento eterno. Imortalidade. Esse texto aqui não tem autoridade divina, não é profético esse livro aqui. Estou citando só alguns, mas tem muito mais. Muito mais. Estudem e leiam. E orem ao Criador dos céus. E os versos 8 e 9 do mesmo capítulo dizem assim: os bons julgarão as nações e governarão os povos, e o Senhor será o rei deles para sempre. Os que confiam no Senhor conhecerão a verdade, e os que são fiéis viverão com ele em amor, pois ele é bondoso e misericordioso para com os que ele escolheu. Então, pessoal, se a gente for lá para Apocalipse, lá para Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, Novo Testamento, a gente vai encontrar essas palavras aqui. Como é que isso aqui, meu irmão, não é profético? Então, refutado aí nessa questão de que os deuterocanônicos, os apócrifos, não são textos de confiança. E ainda mais, pessoal, se eu não tivesse tido uma mudança radical da forma que eu entendo a Bíblia, se não tivesse causado uma mudança na minha vida hoje, ética, profissional, espiritual, a partir do momento que eu conheci esses textos considerados apócrifos, eu não teria aqui na minha estante os 3 volumes dos apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Eu não teria na minha casa esses livros aqui. Fora que eu não teria o discernimento de procurar e encontrar textos como esse daqui, ó. Como a Bíblia cobre. Você nunca vai ouvir falar sobre esse texto dependendo da boca desses profetas estudiosos, apologetas, hermenêuticos da igreja protestante ou da igreja católica. Você nunca vai ouvir falar desse livro aqui. Um livro que fala sobre o evangelho dos povos celtas, de como foi difícil escrever as mensagens cristãs e passar para aquele povo tão atribulado, com filosofias vãs, com pensamentos retrógrados, tudo isso para afastá-los, né, da verdade. E esse livro aqui fala sobre como eles foram evangelizados, como a mensagem de Cristo chegou até esses povos. Lindo! É lindo a mensagem desse livro aqui. Mas você nunca vai ouvir falar sobre livros como esse. Como na Bíblia cobrem, textos tão importantes para a nossa fé. Tão importantes para vermos aquilo que Deus fez no mundo, que é muito maior do que você imagina, do que a Bíblia Sagrada, do que eu e você imaginam. Porque Isaías diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que o Criador preparou para os seus escolhidos, para os seus eleitos. Então a gente tem que aprender a estudar, pessoal, a buscar. E é o conhecimento que te liberta daquilo que hoje está te aprisionando, te impedindo de seguir adiante, absorvendo mais daquilo que Cristo, que o Espírito Santo tem a te oferecer. Então é esse despertar que eu tive e que eu digo aqui no canal sempre, a importância desses textos. Além do mais, que uma vez eu li no livro do Eclesiástico aqui no canal, fiz um vídeo curto, falando de que as coisas de Deus, o livro do Eclesiástico fala, são muito mais daquilo que a gente consegue proceder, raciocinar e empacotar em livros como esse aqui, que uma mão só eu seguro. Isso aqui é uma necessidade de ter o domínio e o entendimento humano sobre as coisas divinas. O próprio Eclesiástico, que é um livro que foi tirado, né, das Bíblias protestantes, que aqui ele tem comentários que o tenta refutá-lo, embora eu ache uns comentários ridículos dessa Bíblia, ela insiste em dizer que o livro ele não é
canônico, que é cheio de erros e tal. Mas ele tem um versículo que diz a verdade. Uma grande verdade. Está aqui para você conferir por você mesmo. Leia o que esse texto está dizendo. Esse trecho, ele diz. Ele diz que, ainda que nós falássemos tudo o que o Criador fez por nós, tudo aquilo que ele nos mostrou em sua plenitude e graça divina, ainda seria pouco para nós humanos podermos replicar tudo isso. Para a gente poder explicar isso. Levaríamos a vida toda, ainda assim, teria mais coisas a falar sobre Deus. Então, pessoal, o nosso Deus, ele é imutável, ele é infinito, ele é grandioso para se submeter à pequenez de determinações e conceitos humanos. Tá? Então, é esse vídeo aqui que eu queria deixar para vocês. Ficou até um pouco maior do que eu planejava, né? Mais de meia hora, mas eu espero que tenha surtido efeito, eu tenha respondido com educação e com carinho que eu faço esse vídeo aqui. Não é porque eu quero ser melhor do que os outros, eu quero ser um grande estudioso. Não, eu sou um estudioso conforme meu jeito, conforme eu vejo que isso impacta a minha vida. Não ganho nada com isso. O Criador sabe de todas as coisas. Tá? Um abraço a todos vocês. Não deixem de observar a verdade nunca. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino Espírito estejam com todos os que atendem por filhos de Deus pela face da terra. Em nome de Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. Amém.